Imagine alguém bater a sua porta no meio da noite dizendo: "Eu sou o Messias, aquele que o seu povo espera milhares de anos." Mesmo que essa pessoa diga palavras poderosas, mesmo que faça sinais impressionantes, mesmo que tenha seguidores, seria difícil acreditar. Porque antes de aceitar, você compararia tudo com as expectativas, tradições e profecias que ouviu desde criança. E se essa pessoa não cumprisse aquilo que você foi ensinado a vida inteira, você rejeitaria. É exatamente isso que aconteceu quando Jesus apareceu entre os judeus. Só que a história é muito maior, mais profunda e mais surpreendente do que a maioria imagina. Hoje, você vai entender, em detalhes que quase ninguém comenta, por que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, e por que essa resposta envolve história, política, cultura, profecias e até mesmo traumas nacionais. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia. Tudo começa séculos antes do nascimento de Jesus, quando o povo judeu vivia a esperança de um Messias, mas não um Messias genérico. Eles aguardavam um Messias muito específico, com características claras e expectativas rígidas. Para o judaísmo, o Messias não é apenas alguém sábio, não é apenas alguém espiritual, não é apenas alguém que faz milagres. Ele é, antes de tudo, um líder político e militar descendente de Davi, que restaurará Israel à sua glória, reconstruirá o reino, trará paz e fará com que todas as nações reconheçam um Deus único. Essa expectativa não surgiu de um sonho coletivo, mas de séculos de sofrimento, exílios, guerras, destruição e domínio estrangeiro. Quando os babilônios destruíram o Templo de Salomão, quando os persas assumiram o controle, quando os gregos dominaram a região e quando os romanos finalmente colocaram Israel sob o ferro do império, a figura do Messias se tornou não apenas espiritual, mas política. Para um judeu da época de Jesus, o Messias seria aquele que expulsaria os romanos, restauraria o trono de Davi, reuniria as tribos, traria justiça, derrotaria os inimigos e inauguraria uma era de paz mundial. Era isso que se esperava, e era isso que Jesus não fez, pelo menos, não na forma literal que eles aguardavam. Quando Jesus aparece pregando amor aos inimigos, andando com pobres, falando em reino espiritual e proibindo seus seguidores de usar violência, isso soava completamente contrário ao que muitos esperavam. Não apenas estranho, mas incompatível com a visão tradicional. E aqui é importante ser totalmente sincero. Para muitos judeus, Jesus simplesmente não cumpriu a função esperada do Messias. Enquanto muitos esperavam um rei guerreiro, ele veio como um servo. Enquanto esperavam um libertador político, ele falou de libertação interior. Enquanto esperavam um exército, ele reuniu pescadores. Enquanto esperava um trono, ele recebeu uma cruz. Mas isso é apenas a primeira camada. Existe muito mais. Dentro do judaísmo, as profecias são interpretadas de forma diferente. Os cristãos olham Isaías 53 e veem Cristo. Os judeus veem o povo israelita sofrendo entre as nações. Os cristãos leem Miqueias 5:2 e veem o nascimento em Belém. Os judeus interpretam como metáfora de origem davídica. Os cristãos veem Salmos 22 como uma profecia da crucificação. Os judeus veem como poesia de lamentação. Em outras palavras, as duas tradições leem os mesmos textos, mas com lentes completamente diferentes. Isso cria um abismo interpretativo quase intransponível. Existe também uma questão histórica delicada. Durante muito tempo, a relação entre cristãos e judeus foi marcada por perseguições, hostilidades e mal-entendidos. Isso fortaleceu a identidade judaica e reforçou a separação. O judaísmo, para sobreviver, precisou se diferenciar. Precisou manter sua interpretação, sua tradição, sua leitura própria. Aceitar Jesus significaria, para muitos, abandonar a identidade que o sustentou por séculos, e isso não é algo simples. Mas talvez o ponto mais profundo de todo seja este. Jesus, para os judeus, não trouxe o que eles consideram sinais inegáveis do Messias. O Messias, segundo a tradição judaica, deveria cumprir 4 itens principais: ser descendente de Davi, trazer paz mundial, reunir os exilados e reconstruir o templo. Jesus cumpriu alguns de forma espiritual, mas não física. Ele não restaurou o reino, não trouxe paz global e o templo não foi reconstruído. Por isso, dentro da lógica judaica, ele não pode ser o Messias. E antes de continuar, deixa eu falar uma verdade que faz diferença gigante, quase tão poderosa quanto os conflitos que moldaram essa história. O seu like e sua inscrição ajudam esse canal a crescer de verdade. Então, se estiver gostando, aproveita e já deixa seu like e se inscreve agora mesmo. Isso manda um sinal forte para o algoritmo e fortalece demais nosso trabalho. Existe um ponto extremamente curioso. O judaísmo não espera apenas um Messias. Algumas tradições antigas falam de 2 Messias diferentes: o Messias ben José, que sofre, e o Messias ben Davi, que reina. Alguns estudiosos cristãos acreditam que essa visão conversa de forma impressionante com a ideia cristã do Messias que vem primeiro para morrer e depois para reinar. Mas no judaísmo tradicional, isso não é visto como Jesus. A separação entre as duas crenças permanece firme, e os modos de interpretar essas figuras continuam diferentes. Outro ponto crucial é que, quando Jesus veio, muitos judeus quiseram mais sinais.
Alguns esperavam que ele derrubasse Roma. Outros, que restaurasse o templo. Outros, que inaugurasse o reino imediatamente. Quando nada disso aconteceu, a dúvida cresceu. Para muitos, um homem crucificado não podia ser o Messias. A crucificação era uma morte vergonhosa, reservada para criminosos. A ideia de um Messias morrendo daquele jeito parecia absurda para um judeu do século I. E aqui está o detalhe mais surpreendente de todos. Apesar disso, milhares de judeus da época de Jesus acreditaram nele. Não foram poucos. Os discípulos eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Paulo era judeu. As igrejas iniciais eram comunidades judaicas que reconheciam Jesus como Messias. Foi só séculos depois que o cristianismo e o judaísmo se tornaram religiões totalmente separadas. Ou seja, no início, a questão não era por que os judeus não acreditam, mas por que alguns acreditaram e outros não. E essa pergunta abre portas para temas enormes. E é aqui que vem o plot final, aquele gostinho que deixa você querendo o próximo vídeo. Existe uma profecia, pouco comentada, mas extremamente poderosa, que diz que no final dos tempos, muitos judeus reconhecerão o Messias e verão algo que nunca imaginaram. Uma profecia que fala de arrependimento, de choro, de revelação e de reconciliação. Uma profecia que conecta Isaías, Zacarias e Apocalipse em uma linha invisível. E essa profecia pode ser a chave para entender toda a história entre o judaísmo e o cristianismo. Mas esse é um assunto profundo demais para tratar em um só vídeo. Se você quiser uma parte 2, deixe seu comentário e se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdos como esse. E comenta aqui qual tema que quer ver no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.